Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar de um assunto espinhoso. Um assunto que condena pessoas antes delas serem condenadas pela justiça. No Brasil, basta duas coisinhas simples para enterrar a vida pública de uma pessoa. Uma investigação e uma manchete de jornal. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Mais extremo, é verdade, mas é um exemplo muito bom. É o exemplo do ex-governador Beto Richa. O ex-governador Beto Richa, aqui no Paraná, tinha 73% de aprovação. Um dos governadores mais aprovados da história do estado do Paraná. Do dia para a noite, ele foi taxado de melhor governador do estado da história para bandido. Por quê? Acusação ou investigação e manchete de jornal. Manchete, estou sendo delicado. Na verdade, uma das maiores coberturas diárias que eu já vi sobre uma pessoa na história do estado. Eram dias atrás de dias, horas em cima de horas, falando de Operação Quadro Negro, falando de Operação Rádio Patrulha, Operação Piloto, Operação Integração e tudo mais. Tudo o quê? Sendo investigado. Tudo sendo investigado. O que aconteceu com a opinião pública? Opinião pública, ainda mais partindo-se de um político. De investigado, ele passou a ser culpado diante da opinião pública. Mas no processo mesmo, ele estava lá em fase de inquisição, né, com a polícia, com o Ministério Público, nem processo ainda havia sido aceito pelo juiz. Então, aquilo começou a destruir a carreira dele, a política. Era para ser candidato ao Senado, destruiu a candidatura dele ao Senado. E pior, teve até prisão preventiva, que no Brasil, se o cara foi preso, não importa se foi por causa de uma questão ali de cunho até administrativo, tal, do processo, não importa. Se foi preso preventivamente, acabou. Daí ele é culpado mesmo. E não tem nada a ver de culpado. Mas ele foi condenado pela opinião pública. Por quê? A investigação deixa vazar para a imprensa dá uma cobertura gigantesca. Tinha uma televisão que chegou a criar um quadro com a Operação Quadro Negro. Era todo dia, horas em cima de horas falando disso. E a imprensa não vai depois dar o mesmo espaço para o resultado dessa investigação, para o resultado desse processo. E eu me incluo nisso. Como jornalista que fui e que sou. Então, o que acontece? Eu pergunto para você se você ouviu alguma vez algo sobre as acusações contra Beto Richa. Eu tenho certeza que a maioria absoluta, sim, ouviu. Lógico, a imprensa dava todo dia. O Ministério Público alimentava isso de maneira sistemática. A polícia alimentava isso de maneira sistemática. Mas agora eu tenho outra pergunta. Você sabe em quais desses casos, processos, ele foi condenado ou absolvido? Alguém sabe o resultado de pelo menos um desses processos? Não, né? Por quê? Porque a imprensa não deu sequer 1/1000 do espaço dado na hora da investigação para a hora do resultado do processo. Não deu. Mas eu sei. Operação Quadro Negro, inocente. Operação Integração, inocente. Operação Rádio Patrulha, inocente. Caso das verbas da saúde lá de Curitiba, inocente. Operação Piloto, inocente. Ferraram a vida do cara, Governador mais bem aprovado da história do Paraná, para criminoso em 24 horas. Ferraram a vida do cara, para ele ser inocentado em todas as acusações. O cara é ficha limpa. Quem sabia disso? Curta, compartilhe, me siga e opine aqui embaixo. Um abraço a todos.